Olá, queridos amigos do Centro Espírita Antônio Cruz. Hoje teremos uma vibração musical com Anne Caroline e, na sequência, Ricardo Ferreira responderá algumas perguntas que foram recebidas por nós pelo Instagram. Nós esperamos que vocês gostem e que tenham uma semana de paz. Sinto cansado, olhando as trevas que devo enfrentar. Quando eu olho o passado e vejo quanto eu já fiz sofrer, quero saber quem sou eu, saber quem me fez, porque estou aqui. Ouço uma voz que me diz que trago as respostas bem junto de mim. Quem sou eu que não vê que a chuva não escolhe o solo que vai irrigar e descedentar, apenas cumprir sua missão, e os ventos divinos irão te levar. Quem sou eu que não vê que ao lado um ser encantado me chama de irmão e me estende a mão, me dizendo que juntos iremos mais longe que eu possa sonhar. Quem sou eu que não vê que meu Deus, acima de tudo, vem cuidar de mim? Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Quem sou eu que não vê que ao lado um ser encantado me chama de irmão e me estende a mão, me dizendo que juntos iremos mais longe que eu possa sonhar. Quem sou eu que não vê que meu Deus, acima de tudo, vem cuidar de mim? Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Oi, gente. Como sabemos, durante esse período de distanciamento social ocasionado pela pandemia da Covid-19, nós do Centro Espírita Antônio Cruz estamos realizando as tarefas nas sessões chamadas SEAC em Casa. Pois é, chegou minha vez e eu fui designado para tentar responder a 3 perguntinhas enviadas pela coordenação. Existe alguma exigência específica para ser médium? A exigência específica para ser médium é ter a faculdade radicada no organismo, entendendo o conceito de organismo de maneira um pouco mais complexa, porque a alma e espírito encarnado é uma unidade complexa que tem, só para citar 3 dimensões, o espírito, o perispírito e o corpo em constante regime de interação. A mediunidade está, portanto, radicada nesse organismo que a alma é. E esse é o requisito para que o indivíduo seja médium. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, afirmará que, via de regra, todos os indivíduos são médiuns. A partir de um determinado ponto do livro em diante, didaticamente ele resolverá chamar
de médiuns apenas aqueles por intermédio dos quais os espíritos promovem fenômenos muito ostensivos. Agora, para a prática espírita da mediunidade, é conveniente que o indivíduo estude, pesquise sobre a mediunidade, compreenda. Mas quando nós dizemos que é importante que o indivíduo estude, nós não estamos falando apenas da educação, considerada na sua dimensão instrução, e nem só a educação moral pelos livros. Estudar a mediunidade é estudá-la objetiva e subjetivamente. O indivíduo precisa, no processo de compreensão da mediunidade, também compreender-se a si mesmo. Portanto, fazer uma leitura regular dos livros de Allan Kardec, sobretudo o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, oferece uma sustentação teórica importante para que ele compreenda a mediunidade, e o estudo de si mesmo, das suas más inclinações, com muita tranquilidade, das virtudes que já conseguiu amealhar, também lhe auxiliarão a implementar ou realizar uma prática da mediunidade que lhe seja causadora de saúde, de harmonia, de paz, permitindo-lhe, inclusive, apresentar um contributo, ainda que modesto, ao equilíbrio geral da sociedade e da humanidade. O que fazer quando alguém começar a perceber espíritos em casa? Como os centros espíritas estão fechados, existe alguma orientação no momento para quem nunca exerceu a mediunidade nem estudou sobre o assunto? A primeira coisa que nós precisamos considerar, sobretudo a pessoa que começa a presenciar esses fenômenos, é que a mediunidade é um fenômeno natural. Ao compreendermos que a mediunidade é um fenômeno natural, qualquer conteúdo de sobrenaturalidade, como os medos adjacentes ou decorrentes dessa concepção sobrenatural, os incômodos psíquicos tendem a diminuir. Verificar a presença dos espíritos não é, conforme a doutrina espírita, nenhum sinal de contato com entidades demoníacas, nenhum sinal de que o indivíduo está transtornado mentalmente, portador de um transtorno psiquiátrico grave. Portanto, a primeira coisa, repetimos, é tratar a mediunidade tal qual ela é, um fenômeno natural. Os centros espíritas, de fato, estão com as suas atividades presenciais suspensas, mas a pessoa pode recorrer à leitura de O Livro dos Médiuns, que pode ser encontrado em PDF pela internet, ou buscar o contato dos centros espíritas em redes sociais, solicitando a orientação de alguém por meio dos chats ou de e-mails, que essa orientação mais detalhada chegará, considerando que a mediunidade tem uma policromia ou um conjunto muito variado, falando de maneira mais simples, de manifestações. Mas aqueles que formularam a questão, se estão preocupados ou amedrontados, fiquem tranquilos. Perceber a presença dos bons ou dos espíritos é algo absolutamente natural. E lembremos que no filme O Sexto Sentido, por exemplo, sem querer dar spoiler a ninguém, o problema do menino que enxerga os espíritos se equaciona quando ele se ocupa com o bem-estar deles. Ele é orientado a perguntar o que os espíritos querem ou de que precisam. Não estou dizendo que você que está em casa precisa perguntar aos espíritos porque morrendo de medo, talvez não queira. Mas nós podemos fazer uma prece pelo seu bem-estar, pedir que Deus, Jesus, que qualquer personalidade espiritual que nos ilumine o coração tenha sobre eles um olhar de misericórdia, de piedade, de benevolência, assim como o nosso olhar também deve ser. Se nós estivermos equilibrados, tranquilos, conscientes da naturalidade do fenômeno mediúnico, trazendo-o para a sua simplicidade, vai ser mais tranquilo conseguir lidar com ele e nós poderemos, por fim, repetindo,
mantendo esses contatos com centros espíritas respeitáveis, obter orientações que nos sustentem enquanto as atividades presenciais não retornam. É possível ser feliz na Terra, mesmo em meio a essa pandemia? Apresentar uma visão espírita da felicidade exige uma reavaliação dos fundamentos do que para nós a felicidade é. No quesito 922 de O Livro dos Espíritos, Kardec diz: a felicidade na Terra depende da posição de cada um. O que basta para a felicidade de um, há de ser a desgraça do outro. Mas haverá uma soma de felicidade comum para os homens? E os espíritos respondem: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Isso gera uma outra interrogação de Kardec sobre os fundamentos seguros que nós temos para caracterizar o que é necessário e o que é supérfluo. No Livro dos Espíritos, essa questão é a questão seguinte, ela é um pouco mais longa, e como diz a nossa amiga Denise Lino, da Paraíba, a doutrina espírita é uma doutrina letrada, então o texto é importante, eu vou ler. No quesito 923, Kardec pergunta: o que para um é supérfluo não representará para outro o necessário e reciprocamente de acordo com as posições respectivas? E os espíritos respondem: sim, conformemente às vossas ideias materiais, aos vossos preconceitos, à vossa ambição e às vossas ridículas extravagâncias a que o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Seguem dando o exemplo de um homem que, tendo uma renda de 50 mil libras e caindo esta renda para 10 mil, se sente muito desventurado e perguntam se ele de fato acredita a si mesmo desventurado, sendo que ao seu lado há indivíduos que não conseguem manter a sua própria sobrevivência. Portanto, ainda fazendo uma reconceituação de valores, os espíritos mantêm os pés firmemente assentados na realidade material, para que nós percebamos que a ideia transcendente tem por objetivo mudar o meio material mais imediato. Ao final, eles dizem que o homem sábio, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo ou para cima, tão somente para lançar a sua alma ao infinito. O que ele está querendo dizer é que, tendo essa percepção mais ampliada, o indivíduo percebe, por um lado, que existem pessoas que sofrem mais que ele e que, portanto, ele não precisa se lastimar tanto, ou exageradamente, melhor dizendo. E quando olhar para uma situação melhor de alguém, seja material ou moral, que isso lhe sirva de inspiração. Ponto. Mas, considerando que a falta do necessário, ou seja, a posse do necessário causa a felicidade, o contrário também é verdadeiro. Se falta indivíduo o necessário, ele há de se sentir desconfortável. Isso traz um problema para todos nós em conexão com a outra parte da pergunta. Porque se, com relação à vida moral, a felicidade é a consciência tranquila e a fé no futuro, nós precisamos pensar sobre o que causa essa tranquilidade de consciência. Porque a tranquilidade de consciência é resultado do dever cumprido, vai dizer Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo. Só que ele diz o seguinte, que o dever é o mais belo laurel da razão, que descende desta, como da mãe, o filho. E essa razão a qual ele faz referência está num sentido de moralidade, não é a razão instrumental, a razão utilitarista. É a racionalidade do Evangelho que leva Lázaro, por exemplo, a dizer que a obediência é o consentimento da razão. A razão que levou Jesus a dizer: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Como eu posso ter consciência tranquila se, tendo todas as possibilidades
de auxiliar na construção de um mundo mais igualitário, feliz, em que as pessoas tenham o necessário para a sua sobrevivência. Eu lavo as minhas mãos e não faço nada. Se eu sou conivente com qualquer organização social de cunho egoísta e utilitarista, eu firo esse dever que está assentado no paradigma do espírito imortal, portanto não terei tranquilidade. E a minha fé no futuro, que se assenta na imortalidade da alma, também estará prejudicada por essa concepção deturpada de existência que eu tenho. Dizendo de maneira mais simples, a felicidade nesses tempos, como em quaisquer outros, se dá pela fraternidade universal. Lembremos de Jesus dizendo: toda a lei e os profetas se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nós precisamos ter atitudes solidárias no campo material para que todos estejam mais tranquilizados nesse momento de dificuldade, mas também no campo moral, dando amparo afetivo, nos aproximando pelos meios virtuais, por um telefonema, ou mesmo pela aproximação física, por intermédio do trabalho daqueles que estão se esforçando para renovar no mundo inteiro as regras da política, da economia, da sociedade, mas também daqueles que, no âmbito muito menor, cuidam da segurança alimentar, levando alimento a quem precisa, buscando um esforço de transferência de bens. Só isso será capaz de construir em nós, a pouco e pouco, a fraternidade que há de caracterizar a sociedade futura. Portanto, ser feliz na pandemia é possível, desde que nós não estejamos enclausurados no nosso egoísmo, ergastulados na nossa bolha de conforto, fazendo selfies e fotografias de pratos que nós ostentamos e aos quais as outras pessoas que passam fome não terão acesso. Isso deveria nos causar desconforto e não um extravasamento de alegria, de ostentação, porque isso é grave. Nós precisamos publicizar, como se diz modernamente, mais as ações solidárias, fraternas e amorosas, porque é disso que nós estamos precisando. Há pessoas neste momento enterrando seus parentes sem conseguirem ver os seus rostos pela última vez, sem conseguirem se despedir. Por outro lado, se nós assentarmos as nossas práticas e os nossos valores sobre o espírito original, profundo do Evangelho, nos renovando, nós encontraremos inspiração para sermos amorosos e solidários com todos aqueles que necessitam. Conseguiremos aos poucos, reconceituando a existência, descartar o que é supérfluo, centrando-nos no que é necessário, construindo um regime mais sustentável de existência humana comunitária. Desenvolvendo a partir de hoje essa abertura para o aprendizado, nós já começaremos a experimentar a pouco e pouco a felicidade material, que é a posse do necessário, e também a felicidade moral, que é a consciência tranquila e a fé no futuro.